Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos início a mais uma aula extra, aula de reforço. Estudaremos a lição de número 9 das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, com o tema Gog e Magog, um dia de juízo. O nosso texto bíblico em classe está no capítulo 38 e no capítulo 39 de Ezequiel. Estudaremos com base nos 3 tópicos, falando sobre os invasores de Israel e compreendendo esta profecia no contexto escatológico. A nossa aula de hoje é uma continuação da primeira parte, que já está postada no YouTube. Dando a visão geral aqui, olha aqui, profecias messiânicas pelos profetas do Antigo Testamento, tanto os profetas maiores como os profetas menores. A gente tem, dentro da escatologia, a cidade descendo. Quem diz isso é João, o evangelista, diz que eu vi a cidade santa descendo do céu, Apocalipse. Então, dentro do contexto da cidade, porque não vai descer fogo em cima de Gog, esse fogo vem da cidade, viu? Por quê? Porque Jesus está na cidade. A igreja está na cidade. E quando Jesus vier na sua segunda vinda, vai descer fogo do céu, está em Apocalipse, capítulo 20, sobre o anticristo. Que é a primeira interpretação do capítulo 38 de Ezequiel, mostrando que o Gog é um título dado ao anticristo, que depois será dado, lá no final do milênio, a Satanás, o mesmo título. Ok? Olha aqui, voltando aqui. Nós temos o período da tribulação de 3 anos e meio mais 3 anos e meio, dentro da profecia de Daniel, capítulo 24, versículo, capítulo 24, lá nos últimos versículos, 24 a 28, por aí. A gente tem que ver direitinho o texto. Então veja que essa última semana de Daniel vai exatamente iniciar após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai se dar a qualquer momento, viu? Não depende exatamente de quê? Da pregação do evangelho. A pregação do evangelho para vir o fim do mundo, que é lá no final do milênio. Aqui depende da pregação do evangelho. Mas aqui a igreja está esperando o arrebatamento a qualquer momento. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, vai dar início o chamado de grande tribulação, aonde iniciará exatamente o quê? Essa parte escatológica de Ezequiel, capítulo 28, onde mostra a invasão de Gog em Israel, onde Israel estará seguro, lá no deserto, aonde o Senhor virá, diz a Bíblia, que ele colocará seus pés no Monte das Oliveiras e vai acontecer um grande terremoto. Irmão, olhando o livro de Ezequiel, capítulo 38, dá exatamente nesse período aqui, quando Jesus vem, onde Israel estará guardado por Deus no deserto. Quando o anticristo vai para realmente destruir Israel, aí é aonde Jesus chega. Porque somente assim Israel não será destruído. Porque Israel será guardado, quem será destruído será Gog, que é o anticristo, e também Meseque e Tubal, representando as duas bestas, ok? Então a aula de hoje mostra esse período da graça de hoje, que nós estamos aguardando Jesus voltar a qualquer momento. Nós seremos inseridos dentro da cidade, antes do período chamado Grande Tribulação, e nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas para que isso aconteça, precisa acontecer Ezequiel 38, que é exatamente a batalha de Gog, que é dividido em 2 batalhas. Como assim? Capítulo 38 é uma batalha. Capítulo 39 de Ezequiel é uma outra batalha. Então a primeira batalha é exatamente essa, a do Armagedon, do capítulo 38. Dividido-se um período de 1000 anos para frente, nós temos a última batalha, que é de Gog e Magog, que é o capítulo 39 de Ezequiel. Ok? Tudo isso para cumprimento das profecias, tanto de Daniel como de Ezequiel, mostrando exatamente o cumprimento também da igreja dentro da cidade
E também a cidade vai chegar no período da grande, ou seja, da grande batalha chamado Armagedon. A cidade desce e Cristo desce com a igreja em cavalos brancos para aniquilar o anticristo. Ok? Amém? Então veja que, mais uma vez, Gog e Magog batalha antes, né, do milênio e a batalha depois do milênio. São duas batalhas chamadas de Gog. Uma pelo anticristo e outra pelo diabo. Ok? A do anticristo, capítulo 38, a do diabo, capítulo 39, que é a do Apocalipse, né? Capítulo 20, essa do capítulo 39. Ok? Então vai sair o grande juízo da grande cidade. Nós temos a cidade dos santos, que é Israel, a cidade literal aqui na terra, e temos a cidade amada. É isso que a Bíblia fala no Apocalipse. Essa cidade amada é a Nova Jerusalém. Glória a Deus. A cidade amada. Ela diferencia da cidade dos santos, da cidade lá da terra, chamado Jerusalém. Não Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém é celestial. Glória a Deus. Amém? Com isso, para nós encerrarmos essa parte aqui, iniciarmos a aula, Satanás durante esse período, aqui ó, grande tribulação, ele vai estar solto. No período do milênio, ele vai estar preso. Entendeu? Aonde? No abismo. Então será por 1000 anos o diabo preso no abismo. Ele vai ser solto apenas por um pouco de tempo para provar todas as nações, né? No final do milênio, que são exatamente porque essa geração velha que restaura aqui, mais mulheres e crianças entrarão para o milênio. E no milênio acontecerá que Deus vai renovar essa geração e a geração velha rejeitará, porque está descrito a parábola do joio, certo? Porque a parábola do joio, irmão, é exatamente o inimigo semeando no campo do Senhor Jesus. Quando é que ele semeia? Ele semeia na grande tribulação. Depois ele não é preso? Esse pessoal aqui, mesmo que passe para cá, né, porque vai haver um julgamento das nações, que é o Armagedon, que vai separar bodes de ovelhas. Então, essas pessoas que vão entrar aqui, na sua maioria, serão mulheres e crianças, porque os homens, aqui na sua maioria, morrerão na guerra, ok? E aqui haverá uma nova geração, aonde essa nova geração, ela precisará decidir, assim como Adão precisou decidir pela árvore da vida, ou pela árvore do conhecimento do bem e do mal, como os anjos precisaram decidir por Deus ou por Satanás, então essa geração nova, no final do milênio, ela vai precisar também decidir. Por isso que o diabo está preso, para quando ele ser solto, o que é que vai acontecer? Uma grande rebelião. Não é isso que está escrito no Apocalipse capítulo 20, que o diabo vai exatamente ajuntar as nações para ir contra Deus? Mais uma vez, os homens estarão aderindo a Satanás na rebelião, ok? Então vamos exatamente ver essa parte do capítulo 38 e do capítulo 39 do Apocalipse, ok? Vamos lá. Lembrando que, quando fala que Gog, ele é o príncipe, nós temos Daniel falando do anticristo príncipe, ok? Até mesmo Satanás também é chamado de príncipe. Veja que o anticristo é chamado de príncipe em Daniel e Satanás é chamado de príncipe também no evangelista João, quando ele diz que é o príncipe deste mundo, ok? Mas Deus vai levantar contra esse príncipe Gog um grande exército chamado Israel, amém? Aonde vai lutar nação contra as nações e Deus vai prevalecer exatamente com o seu poder mediante o povo de Israel, ok? Então vamos iniciar nossa aula a partir de agora, mostrando exatamente esse conflito entre Deus e o diabo, entre Israel e as nações, e a igreja descendo com Cristo e os demônios, na terra,
sendo vencido pelo poder de Deus. Ok? Vamos lá? Esta é a nossa aula. Amém? Então, falando agora sobre a Rússia, né? Dentro do contexto histórico, onde a gente vai perceber que este povo não está descrito assim como Rússia na Bíblia, né? É apenas um pensamento, porque está um texto lá no original, como se a pronúncia fosse Rússia, mas isso pode ser mudado, irmão. Dentro da escatologia, pode acontecer que a Rússia, vamos dizer, perda sua potência e uma outra nação ganha uma grande potência e agora a escatologia, alguns que pensavam que era a Rússia, não, agora é esta nação. Então a escatologia é assim. Ela muda de pensamento porque não está na Bíblia. Se ela não está na Bíblia, ela vai de acordo com os acontecimentos. A escatologia vai pensando com os seus mestres o que está acontecendo no mundo e vai interpretando de acordo com o que está acontecendo na atualidade. Mas biblicamente é assim? Não sabemos. Porque não tem a palavra Rússia na Bíblia. Né? Tem um som, o som parecido, né, do texto. Então veja que a identificação histórica do povo aqui descrita não é certa. Meseque e Tubal, viu? Presta atenção, nós estamos estudando a partir da parte histórica que não se pode comprovar, provar exatamente o que? Se realmente são esse povo. Né? Porque dizem, quando diz assim, dizem, pensam, eu acho, aí fica complicado. A gente não pode dizer de certeza. Não podemos fazer isso. Né? Dizer que Meseque e Tubal são a Frígia e a Capadócia, e o Gog seria o rei de Giges. Ok? Então muitos acreditam. Então sempre vocês vão ver que na interpretação dos nossos líderes, mestres, vão dizer assim, muitos acreditam, muitos pensam, muitos interpretam. É a interpretação mais antiga, então são apenas interpretação. Meseque e Tubal, eles interpretam como Moscou e Tobolsk. Por causa da pronúncia. Meseque, Moscou, Tubal, Tobolsk. Então, todas essas duas regiões fazem parte da Rússia. Os nomes Rússia ou União Soviética não aparecem nas escrituras. Não está na Bíblia essas palavras. Então, mas é descrita a respeito da invasão de Israel, que alguém diz assim, mas aqui está falando que está mostrando uma clareza sobre a Rússia. Bem, isso é uma interpretação. E quando se fala uma clareza, é porque está acontecendo hoje na Rússia, a guerra contra a Ucrânia. Mas se acabar essa guerra e a Rússia perder a potência antes desse acontecimento, e não houver uma invasão em Israel, e se for uma outra nação, aí muda tudo, irmão. É assim que a gente tem que ver. Tá certo? Por isso que a primeira parte da aula, nós não mostramos essa parte da Rússia, porque ela não é dogmática, ela não é certeza, ela não está na Bíblia, é apenas uma interpretação, apenas. Claro que a Rússia atualmente é um grande movimento, certo? Vamos dizer, militar, que pode sim, agora podemos dizer, estar debaixo da liderança de Gog, que é o anticristo. Como uma das nações, que não será somente Rússia, mas uma das nações, já que são muitas nações, ok? Como está escrito em Ezequiel capítulo 38, Deus então vai identificar os invasores de Israel que vão se unir uns às outras nações. E pode estar incluído, entre aspas, a Rússia. Nós não podemos descartar a Rússia, né, desse particular. É uma hipótese. A Bíblia está mencionando Pérsia, Etiópia, Líbia, Gomer e Togarma, no versículo 5 ao 6.
Então, sempre as expressões vão estar assim, ó, quando você lê as Bíblias de estudo. Eu creio que, parece, talvez, então não há uma certeza. Então, nós não podemos dogmatizar quando ensinar a respeito desses povos. Nem mesmo Ezequiel Soares, o nosso escritor da lição, ele não diz que realmente é a Rússia. E ninguém pode afirmar. É apenas as profecias e o cumprimento atual. Ok? Mas isso pode mudar, ninguém sabe. Amém? Então veja que, presta atenção, Ezequiel fala sobre a Pérsia, Etiópia e Líbia, está se referindo aqui sobre, isso é o que alguns creem, nós não estamos aqui declarando que seja assim. Alguns dizem que se refere à Pérsia, a Etiópia e a Líbia como os estados árabes, as quais hoje constantemente iniciam a uma guerra santa para exterminar Israel. Gog e Tórgama são regiões atualmente ocupadas pela Turquia. Em poucas palavras, a Rússia irá liderar uma grande força militar para invadir Israel. Isso aqui está dentro da perspectiva do creio. Eu creio. Eu creio. Não é a Bíblia diz. Então, alguém pode ter uma interpretação diferente disso aqui e a gente não pode contradizer, porque nós não temos base bíblica para sustentar esta afirmação. É diferente. Seja como for, mesmo que a Rússia seja mencionada em particular junto com esses povos que estarão sob o governo de Gog, isso não prova que ele será o poder predominante nos últimos dias. Então a Rússia não está na Bíblia como prova de que ela será o poder predominante nos últimos dias finais. Ok? Então poderá ser então que a Rússia terá um papel debaixo do governo do anticristo para cumprir o que está escrito em Ezequiel 38. Tudo bem, pode ser que isso aconteça. Não tem nenhum problema em pensar assim. Ok? Então, veja que quando a nação de Israel vencer todos os seus inimigos, tanto Gog como seu grande exército, vai virar exatamente o quê? Pessoas cadáver, aonde dará um trabalho de 7 meses para sepultar. É muita gente morta. Diz que é um período de 7 meses aonde vão ter que sepultar esses ossos a fim de purificar a terra. Está no versículo 12, ok? Do capítulo 38 de Ezequiel. Então percebe-se que, olha aí, capítulo 38 e 39. Depois desses 7 meses, serão contratados homens para percorrerem a terra e sepultarem os que ainda restarem. É muita gente morta. E assim a terra será purificada. Capítulo 38 de Ezequiel. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, diz o Senhor soberano Jeová. Presta atenção, irmão. O Espírito Santo será derramado aqui na vinda, segunda vinda, sobre Israel. Viu? Aqui será exatamente o último Pentecoste da história dos homens na terra. Que será sobre quem? Israel. Mais uma vez, o texto de capítulo 39 de Ezequiel, versículo 29. Derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Amém, irmãos? É aqui na segunda vinda. Glória a Deus. Aonde os judeus remanescentes aguardam o seu Messias. Serão cheios do Espírito Santo. Assim como a igreja foi cheia em Joel capítulo 2, profetizado. Atos capítulo 2, onde todos foram cheios do Espírito até o dia de hoje, na era da igreja. Chamado Era da Graça. Glória a Deus. O último avivamento será o Pentecoste de Israel. Isso é importante, viu? Sabe por quê, irmãos? Porque Israel vai entrar no milênio.
e vai entrar cheio da presença de Deus. No capítulo 20 de Apocalipse, já mostra o segundo período de tempo, não mais da grande tribulação, mas o segundo período aonde, depois da grande tribulação, nós temos o milênio. Então, esse período milenial, capítulo 20, diz assim: quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, aonde Gog e Magog vai tentar reunir, olha aí, título dado a Satanás, reunir em batalha um grande número como a areia do mar. As nações serão como joio, que vão se estabelecer e não vão aceitar o governo do Senhor Jesus. Então, irmãos, não terá aderência 100% o povo ao governo de Cristo. Eles vão se rebelar. Satanás será solto, vai rebelar. A humanidade, a maior parte, entre aspas, né? Essa maior parte, irmão, nós podemos voltar aqui, essa maior parte estará aqui, ó, contra Deus, ó, maior parte, viu? Durante a grande tribulação, a maior parte. Aqui, de servos, será a menor parte. Como hoje no mundo, a maior parte são de infiéis, e a menor parte são de fiéis, a igreja. Já no tempo do milênio, certo? A maior parte será de fiéis. É o contrário, né? E a menor parte será de infiéis. Esses infiéis serão consumidos aqui no fogo no final do milênio, ok? Amém? Então veja que as nações, nesse período final, serão como joio, porque, irmão, aqui foi a igreja tirada. E os ímpios, né, as pessoas que ficaram, continuaram, homens, mulheres e crianças, a maioria, entraram no milênio. E aqui quem vai ser tirado é o joio. É diferente, irmão. Aqui é a igreja que é tirada e o joio fica. E aqui o joio é tirado e o povo continua. Aleluia. Glória a Deus. É a parte final da história, aonde vai entrar o estado eterno. Quando terminar os 1000 anos de governo de Cristo. Nós hoje temos o governo de Cristo no nosso coração. E o que é que acontece? O diabo jaz, ou seja, o mundo jaz no maligno e o diabo está solto. Mas Cristo vai governar este mundo no milênio, aonde o diabo está preso. Cristo governa a igreja e o diabo solto. Cristo vai governar o mundo e o diabo preso. É uma contraposição. Viu? Mas as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e também a cidade amada. Está na Bíblia, irmão, a respeito do acampamento dos santos, que o diabo vai tentar, né, destruir na sua última cartada. E também está escrito que ele vai tentar contra a cidade amada, que é a Nova Jerusalém. Já está presente aqui no milênio. Ela desceu aqui e ficou para o milênio, porque reinarão com Cristo durante 1000 anos. A cidade, Cristo e nós, sobre a terra. Amém? Então veja que um fogo vai descer do céu e vai devorar. Ezequiel fala tudo sobre isso, irmão. Ezequiel fala do fogo que vai devorar, tanto aqui como aqui. Então, aqui será uma espada. Não fala em Ezequiel de uma espada? Então, 38, Armagedon. 39 de Ezequiel, fim do milênio. São duas guerras distintas, biblicamente falando. Ok? Então, no capítulo 38 de Ezequiel, mostra exatamente todo o Apocalipse. Aonde Apocalipse fala da cidade amada, que é a de cima, e fala da cidade santa, que é a de baixo. O avivamento de Israel e o derramamento do Espírito sobre a nação representa o Espírito Santo na massa. Lembra daquela mulher que colocou um pouquinho de fermento aonde levedou toda a massa? É o Espírito Santo do reino sobre o povo de Israel. Ezequiel 39, 29. E não voltarei a ocultar-lhe o meu rosto, porque eu terei derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Isso é de grande importância, meus irmãos. Agora nós vamos
dar continuidade em sequência ao capítulo 39 de Ezequiel. Vamos lá. Amém? Então veja que quando a gente lê o capítulo 38 e 39, que é o assunto da lição 9, nós vemos que aqui tem duas guerras registradas. E não pode ser confundido o capítulo 38 do capítulo 39. Ok? Por quê? Porque são duas guerras. A primeira guerra, certo? Armagedon, e a segunda guerra será de uma forma internacional, do capítulo 39, onde fala de Gog e Magog. Entre uma e a outra haverá 1000 anos de diferença. Aonde na primeira será o anticristo, na segunda o diabo. Presta atenção, será o próprio diabo que saiu do abismo. E na primeira é o anticristo. Ok? Satanás será o líder da segunda, chamado Gog e Magog. E o anticristo da primeira. Mas o capítulo 38, quando fala da guerra, do Armagedon, quando o anticristo virá, com o intento de invadir Israel. Então o anticristo ele vai tentar invadir. Já na última, depois do milênio, é uma rebelião. É diferente. Primeiro, Armagedon, invadir, e a segunda, rebelião. Como está em Daniel capítulo 11. Na grande batalha do Armagedon, homens de todas as nações vão se encontrar nas guerras. Por isso que a matança medonha de homem. As mulheres e os meninos, as crianças que vão sobreviver, na sua maior parte. A maioria dos homens da terra morrerão. Poucas mulheres e meninos sobreviverão. E crescerão debaixo do governo de Cristo, porque eles vão passar para o governo de Cristo. A partir daí, um pequeno grupo de pessoas passará a viver uma nova etapa de tempo. Esse pequeno grupo de mulheres e crianças que restarem vai se desenvolver rapidamente. Sairá uma nova geração de homens que temerão ao Senhor, porque a velha geração de mulheres e meninos vão ser destruído na rebelião. São esse povo da velha geração que vão se rebelar. A nova geração vai ser instruída no reino milenial e vão conhecer o Senhor. Enquanto a velha geração ainda tem camuflado o seu amor pelo o inimigo de Deus, Satanás. Mas será considerado como joio essa velha geração. E a nova como trigo durante o governo de Cristo. Somente na grande batalha de Gog e Magog, quando esta nova geração será provada para ser eleita ou não, assim vão passar quem for eleito para o estado eterno. Amém? A velha geração será desmascarada e vencida. Essa batalha vai servir para eleger aquelas pessoas que nasceram durante o milênio, as quais deverão passar pelo período de escolha entre Cristo e Satanás, antes de aderirem ao estado eterno. Então, a última batalha, Gog e Magog, de Ezequiel 39, Satanás vai deixar o abismo para ser lançado no inferno, lago de fogo. Ele vai só por pouco de tempo para a guerra e será lançado no abismo. Satanás deverá ser transferido para o lago de fogo, onde estarão já o falso profeta e o anticristo. Então, o falso profeta e o anticristo, aqui no Armagedon, ele já vem para o abismo. Na verdade, corrigindo, ele vem para onde? Lago de fogo. Amém? O abismo será Satanás que vai vir. Presta atenção. Depois de 1000 anos, preso aqui, aí depois que ele sai para cá, aí ele vem para cá para o abismo. Ou melhor, para o lago de fogo. Lago de fogo, presta atenção, no Armagedon, as duas bestas, o anticristo e falso profeta, estarão aqui, ó, todos os dois. Só que esses dois vão estar aqui, ó, sem ser destruídos, mas sendo atormentados para todo sempre. Quando Satanás for lançado aqui, porque ele vai sair do abismo para cá, para Gog e Magog, final do milênio, aí o diabo vem ser lançado também para cá. Aonde a Bíblia diz que vai estar o falso profeta e o anticristo. E ainda mais, vai estar, não é onde estava. Por quê? Porque esse fogo não vai destruir. Esse fogo aqui é para o quê?
conforme diz a Bíblia, não é aniquilação, para sofrimento, para castigo eterno. Viu? Então eles vão inaugurar o lago de fogo. Quem? Falso profeta e o anticristo. As duas bestas do Apocalipse. Então, o diabo, ao ser solto, ele vai tentar reunir para Gog e Magog as nações, onde serão vencidos para sempre, com o fogo que descerá da Nova Jerusalém. Então, na batalha de Gog e Magog, depois do milênio, as nações da terra vão se reunir no final do milênio em rebelião contra Cristo, o governo da terra de Deus. Então, na sua minoria de ímpios e na sua maioria de justos. Aqui haverá mais justos do que ímpios. E hoje tem mais ímpio do que justo. A igreja é o pequeno rebanho. E o mundo é os injustos. Hoje na graça tem mais injustos do que justos. No reino milenial terá mais justos do que injustos. No Armagedon, eles virão contra o filho em Gog e Magog. Hão de declarar guerra contra o pai e contra o filho. Nesse tempo, as nações estarão sendo governadas por Cristo. Então veja, irmão, para encerrar essa parte aqui. A ceifa é o final do mundo. É a Bíblia quem diz. Os ceifeiros são os anjos. O joio será queimado, conforme o capítulo 32 de Ezequiel. E no capítulo 39, verso 6, que é o Apocalipse 20, então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei das suas flechas caírem da sua mão direita. Irmão, leia Ezequiel 39, versículo 6, que é o mesmo anticristo do capítulo 6, versículo 1 e 2. É o mesmo anticristo do Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, onde ele chega num cavalo branco e viu um cavalo branco que estava com um arco na sua mão. É esse aqui de Ezequiel 39, verso 6. Aonde vai ser derribado esse arco? Quem é que vai derribar? Jesus, quando está voltando na sua segunda vinda. Viu? Por que vai derribar? Porque esse Gog, que é o anticristo, está perseguindo a Israel. Viu? Isto vai ser exatamente no final da segunda metade da semana de Daniel, que é chamado Armagedon. Ok? Porque o anticristo, ele não vai firmar um concerto com Israel durante 7 anos, está em Daniel. Então, veja que esses 7 anos é distribuído em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Aqui haverá uma falsa paz, né? E aqui haverá uma grande perseguição, porque Israel vai estar onde? No deserto, no verdadeiro, na verdadeira segurança. Aonde é preciso Jesus vir e dar mais segurança, senão o diabo destrói o povo de Israel. É terrível, né? Acaso naquele dia, veja aí o versículo 14 do capítulo 38 de Ezequiel. Portanto, filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz Adonai o Senhor Jeová, acaso naquele dia, o dia da vinda, quando o meu povo de Israel habitar seguro no deserto, viu? Tu não saberás? A guerra do Armagedon será provocada por Deus, a fim de que ele se manifeste, que o seu nome seja glorificado entre as nações e perante a face do anticristo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, esta é uma maravilhosa aula em que nós podemos aplicar ela aí no próximo domingo. Com todos esses gráficos desenhados que os nossos irmãos podem ver, certo? Vamos aqui. Antigo Testamento, profecias messiânicas, dispensação da graça, tempo da igreja, tempo de Israel, aonde entrará na grande tribulação, a grande tribulação distribuída em 2 tempos, conforme Daniel, aonde será vindo o príncipe do norte, veja aí, príncipe da banda do norte, para invadir a Terra Santa,
E essa cidade estará descendo com Jesus e a igreja para salvar Israel. Jesus derrubará o anticristo do cavalo. E nós vemos que haverá nações sendo enganadas na última guerra de Gog e Magog. Apocalipse 20, versículo 8. Aqui já é a última guerra, fim do milênio, falando de Gog, que é Satanás e sua rebelião na grande invasão. Ok? E aqui nós teremos a restauração espiritual de Israel nesse processo de transição entre grande tribulação e reino milenial. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor.